A precificação, que depois você vai poder trabalhar a questão orçamentária, apresentar um orçamento para o seu cliente, ela pode ser resumida, se não bem executada, entre lucro e prejuízo. E muitos profissionais desse segmento têm algumas dúvidas de como elaborar, de como trabalhar a questão da precificação. Como é que eu trabalho isso, essa questão orçamentária? Como eu faço o lançamento de todos os meus custos? Como é que eu trabalho a minha margem de lucro? Como é que eu introduzo isso? Como é que eu vou lançar depois, por exemplo, nesse meu orçamento, todos os meus custos, vou lançar impostos, enfim. Muitos têm algumas dúvidas ainda de como trabalhar dessa forma. Tem aqueles que trabalham, por exemplo, vamos dizer assim, por metro quadrado, largura vezes altura, acha uma metragem quadrada e multiplica por um fator, um valor X que ele trabalha por metro quadrado, que ele acredita ali que ele já tem a sua margem de lucro, todos os seus custos cobertos com isso. Está errado? Não estou dizendo que isso está errado, de forma alguma, Mas existem outras maneiras que você possa também trabalhar a questão da precificação e que também vão te garantir que você vai ter a tranquilidade de não ficar ali, naquela linha entre o lucro e o prejuízo. E como é que eu trabalho essa questão de precificação? Já deixei aqui listado de uma maneira para a gente poder avançar um pouco mais. O que eu levo em consideração na hora de elaborar um orçamento? Eu tenho que ter, acima de tudo, uma clareza de todos os meus custos. Todos os meus custos fixos e meus custos variáveis. Primeiro, o que são custos fixos? Custos fixos são aqueles que você vai ter independentemente da continuidade do teu negócio. Se você vender ou não vender, você vai continuar tendo aquele custo. Por exemplo, se você tem um imóvel próprio, ok. Mas se você não tem, você terá que pagar aluguel. E o aluguel você vai pagar mês a mês, produzindo ou não. Se você tem, além de você, outras pessoas que trabalham contigo nesse segmento, na tua marcenaria, na tua empresa, você vai ter um custo fixo de mão de obra, em que você, vendendo ou não, você vai ter que cobrir, você vai ter que pagar essa mão de obra. Então, o custo fixo são todos aqueles custos que você tem mês a mês, independente de produção ou não, para manter o teu negócio. E depois vem um outro custo, que é o custo variável. E esse custo varia na medida em que varia, por exemplo, a minha produção. Se eu tenho uma produção maior, por exemplo, é porque eu vendi mais. Se eu vendi mais, eu, por exemplo, posso ter um custo maior de comissões sobre venda. Eu fecho muitas parcerias. Isso é uma coisa que funciona muito bem. Eu fecho muitas parcerias com indicadores, com arquitetos, com projetistas autônomos, com corretores, enfim. Se eles me apresentam mais clientes e eu vendo mais, aumenta o meu custo de comissão. Se eu vendo mais, eu vou produzir mais, por exemplo, o meu equipamento vai trabalhar mais, então eu tenho que fazer algum tipo de manutenção, eu tenho que trocar uma serra, por exemplo, enfim, vai aumentar o meu custo de manutenção. Vai aumentar também, por exemplo, o meu custo de frete. De alguma forma, se eu tenho veículo próprio, vai aumentar o meu custo com combustível. Mas se eu não tenho, eu vou ter que contratar mais frete. Também vai aumentar o meu custo variável na medida em que eu aumentar. Então, frete também é um custo variável. Então, todos aqueles custos que não são fixos e que vão variar de acordo com a produção, eu aproprio como custo variável. Como eu faço isso, Robert? Crie uma planilhazinha simples em Excel. Ou então, você pode mesmo colocar isso numa agenda, num caderno, de forma organizada, desde que você tenha, ao final, tudo certinho, todos esses custos. A somatória, a soma do custo fixo mais o custo variável, ela vai te dar o que eu chamo de custo total, certo? Que é a somatória do custo fixo com o custo variável. E tenho também o custo de matéria-prima,
Ou seja, quando eu pego o projeto e que eu vou comprar tudo para a execução daquele projeto, todos os insumos, chapas de MDF, de MDP, corrediças, dobradiças, parafusos, enfim, absolutamente tudo, eu vou ter, ao final, o meu custo de matéria-prima para execução, projeto por projeto. E como é que eu faço também com relação à questão da margem de lucro? O lucro é uma coisa que ela é muito pessoal. Quanto é que eu quero ganhar? Quanto é o meu markup, né, como se chama? Qual a margem que eu vou trabalhar? Eu, por exemplo, eu trabalho com 100% do valor da matéria-prima. Você pode estabelecer um percentual que para você seja razoável. Eu trabalho dessa forma, ok? Então, a minha margem de lucro eu estabeleço como 100%. Esse meu custo total, para facilitar a colocação dele no meu orçamento, eu tenho que traduzir ele de uma maneira que seja mais fácil, que seja em percentual. Ou seja, quantos por cento esse meu custo representa sobre o meu total de vendas. E também depois, se você tem uma empresa constituída, você emite notas, não pode esquecer também da questão dos impostos. Destacar esses impostos e que ele não vá lá tirar da sua margem, né, de lucro. Ok? E por último, a questão de negociações e oportunidades. Vamos ver então aqui um exemplo simples, né, de uma maneira realmente bem simples, para que você possa compreender como trabalhar essa questão da precificação. Eu vou colocar aqui de uma maneira, né, hipotética, ou seja, apenas um exemplo. Eu vou considerar que o meu custo total é a somatória, ou seja, a soma do meu custo fixo com o meu custo variável. Eu tenho aqui um exemplo, para ficar fácil o raciocínio, onde eu considerei que o meu custo total é de R$2.000 por mês. E que eu tenho também como exemplo, né, como eu tenho também como exemplo, as minhas vendas de R$20.000. Eu tenho as minhas vendas de R$20.000. Isso você vai melhorar a partir do momento que implementar essa metodologia. Eu tenho R$2.000 de custo, eu tenho R$20.000 de venda, eu dividindo 2 por 20.000, eu vou ter 10% de custo sobre o meu total de vendas. Perfeito. Eu tenho esse número, facilita para depois eu fazer a composição do meu orçamento. Eu vou então agora ter aqui, né, o orçamento. Eu vou pegar o meu custo de matéria-prima e vou somar a minha margem. Peguei o meu projeto, comprei todo o material e obtive aqui um total de R$5.000 como exemplo. Toda a matéria-prima, tudo me custou R$5.000. Se eu disse que eu trabalho com 100%, se eu gastei 5.000 de matéria-prima, eu vou colocar a minha margem também de 5.000. Vou chegar a um valor de R$10.000. Esse seria, então, Robert, o preço final do meu orçamento? Não. Isso aqui é apenas o custo da matéria-prima, mas a minha margem de lucro. Eu preciso agora, então, colocar o quê? O meu custo total. Se eu disse que meu custo total é de 10% sobre vendas, eu tenho aqui o meu preço agora de venda em 10.000, eu vou colocar o meu custo total, que é 10%. 10.000 mais 1.000, que é 10%, o meu valor, né, do meu orçamento iria para R$11.000. Eu poderia parar por aqui. Esse poderia ser o meu orçamento, o valor aonde eu tenho a matéria-prima, eu tenho o meu lucro e já tenho inserido ali, colocado os meus custos. Mas, e se eu tiver, né, uma empresa constituída, se eu tiver que emitir, por exemplo, uma nota fiscal? Aí eu tenho que lançar ainda os impostos. Aquele meu orçamento, que inicialmente estava em R$11.000, agora eu vou colocar os meus impostos. Então, esse imposto, ele varia de estado para estado,
por exemplo, em relação ao ICMS. Aqui, na nossa região, nós temos que destacar 17% de imposto. Em outros estados, outras regiões, 12%, 18%, isso varia. Então, procure verificar certinho, né, na legislação fiscal do seu estado, quanto, né, você deve lançar lá de imposto. Pegando esse exemplo, 11 mil, e eu colocando mais 17% de imposto, o meu valor final seria de R$ 12.870. Então, esse seria o valor orçado que eu deveria apresentar já ao meu cliente, onde eu tenho destacado o imposto, onde eu tenho a inserção, a colocação dos meus custos totais, a minha margem de lucro garantida. Existe um outro aspecto que eu também devo levar em consideração, que é a questão da negociação. Orçamento é uma coisa, negociação para preço final é outra, é bem diferente. Você pode trabalhar a questão de oportunidade. Exemplo, o cliente tem urgência na execução desse projeto. Eu posso trabalhar isso a meu favor, ou seja, eu vou colocar algo a mais. Por quê? Porque o cliente tem urgência nesse projeto. E no tempo que ele quer, e como eu já conheço o mercado, eu sei que dificilmente ele vai conseguir outro que vai fabricar com a mesma agilidade que eu. Então, eu sempre coloco um valorzinho a mais para que eu possa trabalhar com isso também a questão da oportunidade. Aí o cliente pode justificar e dizer, nossa, mas isso está caro. Aí você vai dizer, mas caro comparado com o quê? Eu tive um outro orçamento menor, mas ele vai garantir a entrega nesse prazo que a senhora, que o senhor precisa. Para que eu possa garantir a entrega, eu vou ter que trabalhar, por exemplo, com hora extra. Você vai justificar de alguma forma que o teu custo será maior e por isso você está cobrando algo mais. Você pode também usar a seu favor a questão da escassez, né? Onde os marceneiros, os profissionais já estão totalmente ocupados e ele não tem grandes opções. Utilize isso a seu favor também. Então, essa questão da negociação, ela também é muito importante, mas aqui, né, se fôssemos ficar discorrendo, iríamos ter ainda um tempo muito maior e num outro momento, um momento mais oportuno, nós vamos falar certamente um pouco mais sobre essa questão de negociação.